Bom dia, meus amores. Bom dia, sexto ano. Eu adoro gravar aula pra vocês. Eu não sei se vocês estão assistindo as minhas aulas, entendeu? Mas até que eu fico, sabe? Eu chego assim, animada pra gravar a aula do sexto ano, tá bom? E eu quero pedir que ontem eu não gravei a aula porque não coloquei, não postei, porque eu queria que todo mundo chegasse juntinho, tá certo? Todo mundo fizesse as atividades. Se algumas pessoas tiverem que viajar, se ausentar, estavam afastados, sem condição. Então, eu dei um tempo para todo mundo. Agora, eu acho que 100% já fechou as notas, tá bom? Já mandou a atividade. Aquela atividade que eu postei, eu já tinha postado no começo do mês de julho, mas algumas pessoas não tinham enviado, tá bom? E aí, vocês lembram da aula passada, da última aula? O que eu falei? Ainda no capítulo 4, nós estamos falando de viver a arte. E nós falamos da arte egípcia, né, que é uma arte assim interessantíssima, fantástica e riquíssima, muito rica, porque se algumas ficaram poucos detalhes, é difícil estudar porque tem pouca coisa, pelo contrário, a arte egípcia já tem coisa demais, né? E vocês sabem que quem é que nunca assistiu a Múmia, né, e vários filmes que falam sobre esse assunto. E quem é que nunca viu num livro, no filme, a imagem de uma pirâmide, não é isso? Então, uma pirâmide. Então, são detalhes grandiosos que foram deixados e que explicam como é que eles viveram. Uma das coisas que eu falei na aula passada é que tudo que foi feito na arte egípcia, que hoje para nós é arte, para eles era religiosidade, né? Entender as pessoas na época delas. O que para nós hoje são grandes obras de arte, a pintura egípcia, os sarcófagos, as tumbas, né, que é basicamente a mesma coisa. E a gente entendeu o processo de mumificação que eles faziam. E as pirâmides, se para nós isso é arte, para eles era religiosidade. Lembra que eu falei que tem uma característica interessante? Que é um dos povos que tinham a crença, ou acreditavam a vida após a morte. E que eles acreditavam que se o corpo apodrecesse, né, se o corpo apodrecesse, a pessoa não teria uma vida após a morte. O espírito não poderia, quer dizer, eles acreditavam não que a pessoa material ia ter a vida, mas que todas as pessoas tinham um espírito e que se o corpo apodrecesse, essa pessoa não teria uma vida espiritual. Tá? Então é uma das civilizações mais antigas, 3, 4 mil anos antes de Cristo, que tinha essa crença, tá bom? Então tem umas palavras que eu falei sobre religiosidade, né? Que toda a arte foi em torno dessa religiosidade, vida após a morte, os sarcófagos, que eram os túmulos onde enterravam os faraós. Uma das características também assim, mais importante, mais assim, notadamente importante da pintura egípcia, que eu falei também que nas pirâmides eles contavam toda a vida dos faraós, né, através da pintura. E essa característica é chamada de frontalidade. Frontalidade vem de frontal, frente. Então, todas as pinturas de homens e mulheres que eram feitas, a pessoa está com o tronco olhando para frente. Mesmo que ele esteja de lado, o tronco para baixo esteja de lado, mas do tronco aqui, cabeça, tronco e a cabeça vai estar voltado para frente. Entendeu? E falei também no processo de mumificação, que dependendo de qual classe social pertenciam, era mais demorado e chegava alguns até 70 dias. Então o corpo demorava 70 dias para ser enterrado. Gente, isso é aula de história. E eu sou apaixonada por história antiga, né? Tem gente que odeia história antiga, mas quando você se volta para olhar como os antigos fizeram coisas fantásticas, fantásticas, né? Não tem como você não admirá-los. E também uma coisa que eu falei foi o Shabat. Que o Shabat era o quê? Eu não sei se a pronúncia certinha é essa, mas assim, o que era o Shabat? Era as estatuetas egípcias, tá aí no livro de vocês, nós vamos já falar nisso. Era as estatuetas egípcias que quando o faraó era enterrado, eles produziam muitas estátuas, né, como se fosse um exército de estátuas, que era para quê? Para proteger o espírito do faraó quando ele voltasse à vida. Tá? Então, essas estatuetas que eram produzidas, que eram feitas, estátuas, a gente sabe que a estátua, né, é um tipo de arte.
né? Então, se para nós, prestem atenção, sexto ano, se para nós uma estátua é uma obra de arte, então eles não produziam essas estátuas, né? Esses shabates, né? Eles não produziam essas estátuas com a intenção de ser uma obra de arte. Eles produziam porque é por causa da religiosidade deles. Olha, na página 41, vocês vão ver aí, ó, Shabat. Eu já falei esse nome de várias vezes, mas vocês vão ler aí direitinho, olha. Tá aí, negrito, na página 41, vocês estão vendo aí várias estatuetas. Eu tô falando bem devagarzinho, que é para vocês me acompanharem. Tem várias estatuetas. Então, essas estatuetas hoje, quando se olha, quando se vai no museu e olha elas, a gente vê uma obra de arte. Mas eles produziam, era uma obra de arte? Não, eles produziam com a intenção de religiosidade. Era a religião deles. Então eles produziam essas estátuas, que era como se fosse uma proteção para o faraó. Como acreditava em vida após a morte, quando o faraó retornasse à sua vida depois da morte, eles teriam essas pessoas, essas estátuas, para protegê-los. E além disso, gente, eles colocavam joias, é por isso que tem aqueles filmes Caçadores de Tumbas, não? Que vão lá procurar tumba. Por quê? Porque eles eram enterrados com as joias, com perfumes, com roupas riquíssimas, que é para quando ele voltasse, ele tivesse tudo isso que ele tinha na vida antes da morte, tá bom? Então, na página 43, na aula passada, eu pedi para vocês olharem, pesquisarem o significado e colarem aqui, ó, ou desenhassem pirâmides, tumbas, múmias, certo? Ou o que mais chamou a atenção de vocês, né? Às vezes tem pirâmides, tumbas, múmias, tem outras coisas no assunto que chamou a atenção de vocês que vocês podem colar aqui na página 43. Na página 44 tem a segunda questão, né? A segunda questão fala assim: a partir do que discutimos nos capítulos anteriores, por que a resposta de uma pessoa nos dias atuais seria diferente de um egípcio? Porque as respostas de uma pessoa nos dias atuais, hoje, seria diferente de um egípcio contemporâneo do Egito Antigo sobre o Shabat. Será se para os egípcios antigos o Shabat é a mesma coisa que para nós hoje? Não. Por quê? Porque para eles, vamos lá, resposta bem devagarzinho, tá? Porque as respostas são diferentes. As respostas são diferentes porque a compreensão, as respostas são diferentes porque a compreensão e a função da arte se torna diferente dependendo da sociedade e da época na qual o indivíduo vive, ok? Então, porque as respostas são diferentes, né? Dependendo da compreensão